para as administrações públicas dentro da organização político-administrativa, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal. Então, vejam que, no âmbito das administrações públicas, aqui já fazendo uma interpretação extensiva com base na súmula 633 do STJ, né, tanto administração direta quanto indireta. Então, aquilo que prevê o artigo 37 caput da Constituição Federal, o artigo 27 caput da Constituição do Estado do Acre, o artigo 12 da Lei Orgânica do município de Rio Branco, as administrações públicas dentro de cada esfera têm uma divisão, e essa divisão é exatamente a administração pública direta e a administração pública indireta, sendo a direta aquela composta pelos entes e pelos órgãos, né? Lembrando que os órgãos não têm personalidade jurídica, os órgãos tão somente são divisões de competências criadas pela desconcentração administrativa e não tem personalidade jurídica. Então, o que é um órgão? O órgão é criado pela desconcentração administrativa, ele não tem personalidade jurídica, portanto, não é uma pessoa jurídica de direito público, nos termos do artigo 40 da Lei 10.406 de 2002, então o órgão nunca será uma pessoa jurídica de direito público, conforme preconiza o artigo 40 da Lei 10.406 de 2002, porque eles não têm personalidade jurídica. Existem os entes, e então, a partir dos entes, são criados os órgãos através da desconcentração administrativa, não é verdade? Já as entidades, não, entidades aí podem ser criadas, são os órgãos, as entidades, elas compõem a administração pública indireta, então as entidades, elas têm personalidade jurídica, portanto, são pessoas jurídicas, não é verdade? As entidades, que há dois tipos, entidade pública de direito público, que são as autarquias e as fundações, e entidades públicas de direito privado, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são regulamentadas pela Lei 13.303 de 2016. Lei 13.303 de 2016, não é verdade? Então, temos aí a administração pública direta e indireta, ou indireta, né? Ou indireta, é bom que se guarde assim, ou indireta, né? Então, vejo que em ambas as administrações, tanto a direta quanto a indireta, toda vez que há necessidade de um processo que se apure alguma infração ou algum objeto no âmbito administrativo, obrigatório será a realização do processo administrativo, do devido processo legal administrativo, como costumam defender alguns doutrinadores, com base no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, quando diz que ninguém pode ser privado ou dos seus bens ou da sua liberdade sem o devido processo legal. E esse devido processo legal é o processo administrativo, no caso aí da administração pública, né? E aí muitos pontos serão analisados, como, por exemplo, o princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme prevê aí o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, diz: no processo administrativo e judicial, será obrigado o oferecimento do contraditório, da oportunidade do contraditório e também da oportunidade da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. Então, vejo que o contraditório e a ampla defesa também é obrigatório dentro do devido processo legal administrativo, não é verdade? Então, vejo que essa ideia dessa norma básica que serve aos três entes da organização político-administrativa, ela tem um objetivo, tem um escopo, não é verdade? Na verdade, ela visa em especial ao quê? A dois pontos importantes.
O primeiro ponto é a proteção dos direitos dos administrados, então, para evitar o excesso do Estado, para evitar o excesso das administrações, para pôr um limite na atuação da administração ou das administrações dentro dessa relação administração pública e administrado, então, para colocar um limite, para colocar uma linha, né? Uma linha, então, tem aí o processo administrativo. Qual é a função do processo administrativo? Em primeiro momento, exatamente proteger os direitos dos administrados. Então, a administração pública não pode sair por aí, né, agindo sem observar o devido processo legal administrativo, conforme prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. E o segundo objetivo é exatamente proporcionar o melhor cumprimento dos fins da administração. Qual é o fim da administração? É exatamente o bem comum, é satisfazer as necessidades da sociedade, Agora mesmo eu estava acompanhando uma matéria sobre a medida provisória 1023, né? 1023, medida provisória 1023, que trata sobre o benefício previsto lá no artigo 20, parágrafo 3º, inciso 1º da Lei 8.742 de 93, que é a chamada LOAS, né? A Lei Orgânica da Assistência Social, aonde se discute aquela questão de 1/4 de salário e tal, né? Isso tende a mudar, e aí entra aquela questão do Estado. O Estado tem uma obrigação, a administração pública tem a obrigação de garantir pelo menos o mínimo existencial. O que é mínimo existencial? É aquela definição do que é importante para que as pessoas possam sobreviver. Nunca foi tão atual como está sendo agora esta questão do mínimo existencial. O que é mínimo existencial? Na verdade, essa parcela pecuniária a ser distribuída a título de ajuda, de subsídio para a sociedade, a discussão é qual o valor que isso deve ser, né? Então, defende-se na medida provisória 1023 1/4 de salário para cada pessoa, né? Há muita discussão em torno exatamente de que 1/4 de salário será que é capaz de garantir o mínimo existencial às pessoas que necessitam, não é verdade? E do outro lado, nós temos o princípio da reserva do possível. O que é a reserva do possível? Na verdade, a administração pública, para atingir o seu bem, para atingir o bem geral, para atingir o bem-estar da sociedade, para atingir o fim da sociedade, para satisfazer as necessidades da sociedade, ela tem que conceder direitos à sociedade, como educação, cultura, saúde, previdência, assistência, moradia, alimentação, transporte, meio ambiente, todos esses direitos aí que nós temos elencados na Constituição Federal, né? Mas existe a questão da reserva do possível, que só quem tem é a própria administração pública. O que é a reserva do possível? A administração pública pode chegar e dizer assim, ó, eu sei que eu tenho que conceder, mas eu não tenho dinheiro. Não é verdade? Eu não tenho como conceder, aí está explicado. Isso é a reserva do possível. Então, de um lado, tem a necessidade da garantia do mínimo, do mínimo, e do outro lado tem a reserva do possível para confrontar o mínimo existencial. Então, esse conflito entre a necessidade da garantia do mínimo existencial e, do outro lado, o princípio da reserva do possível, é um conflito que está envolvendo aí o julgamento no Senado Federal da medida provisória 1023. Então, se puderem aí dar uma conferida no julgamento dessa medida provisória 1023,
né, trata exatamente sobre a assistência social, ou seja, subsídio para a sociedade. E é exatamente dentro dessa ideia é que aí pode haver aí, na verdade, o processo administrativo sempre a proporcionar o melhor cumprimento dos fins da administração pública, o melhor cumprimento dos fins da administração pública como objetivo. Então, o artigo 1º da Lei 9.788